Uma relação entre um adulto e uma criança, que não só resultou em um dos livros mais famosos do mundo, como também gerou uma série de polêmicas. Algumas que falam até mesmo sobre pedofilia. Você sabe a verdade por trás de Alice no País das Maravilhas? Vem comigo porque eu vou te contar agora. Eu sou Maurício Santos e você é muito bem-vindo. Primeiro, eu vou te dar os antecedentes da história, o famoso pano de fundo. Antes do Coelho Branco e do Chapeleiro Maluco, Lewis Carroll atendia pelo seu nome de batismo, Charles Lutwidge Dodgson. Ele era professor de matemática em uma faculdade e ainda servia como diácono da igreja anglicana. E foi durante seus afazeres na Universidade de Oxford que ele conheceu Henry Liddell, o reitor da Christ Church, que por acaso era o pai de Alice Liddell, a garotinha que inspirou a história de Alice no País das Maravilhas. Como Carroll escreveu em seu diário, ele conheceu a pequena Alice em 25 de abril de 1856. Enquanto fazia fotos da catedral da Christian Church. A família Liddell estava fazendo um passeio pelo lugar. E a partir desse momento, no tempo, ele se aproximou bastante dos Liddell. Nos anos seguintes, sobretudo do irmão mais velho dela, Harry. Na época, Carroll tinha 24 anos e Alice tinha apenas 4. O então professor de matemática também ocupava seu tempo com o trabalho de fotógrafo. E foi por esse motivo que os Liddell o convidaram para fazer algumas fotos da família, em algumas ocasiões mais particulares. E eu preciso fazer um parênteses aqui. De acordo com as estimativas, Carroll tinha cerca de 3.000 fotos enquanto esteve vivo, sendo que pouco mais da metade foram de crianças. E o mais surpreendente é que 30 delas as retratavam nuas ou seminuas. Mas não se assuste, esse tipo de fotografia era um tanto quanto comum para aquela época. Só que esse recorte histórico não serviu como escudo e o autor de Alice no País das Maravilhas já foi tema de diversas especulações sobre ele ter sido ou não pedófilo. Ainda assim, por mais que seja um pouco estranho tudo isso nos dias de hoje, não há sinais de que Carroll tenha violentado a pequena Alice de alguma forma. O que se sabe é que tanto Harry quanto Lorina, a irmã mais velha de Alice, acabaram se aproximando de Carroll, que adorava passar suas horas aí livres organizando passeios, jogos e piqueniques com as crianças. E eu sei o que você está pensando. Será que os Liddell não achavam estranho essa relação? Um homem adulto, fora da família, dando tanta atenção assim para os filhos deles? Acho que nós nunca vamos saber a resposta para essa pergunta. É verdade que, hoje em dia, depois de tantas notícias perturbadoras que já vimos por aí, esse tipo de relação provavelmente não se desenvolveria facilmente. E Carroll até poderia ser preso no final das contas. Mas o que eu posso dizer é que são épocas diferentes. E ele era conhecido por ser um homem gentil e que genuinamente gostava de se divertir com as crianças. E aqui chegamos no dia 4 de julho de 1862, quando Carroll já estava com seus 30 anos e Alice tinha 10. Nesse dia em questão, o futuro autor de Alice no País das Maravilhas levou a garotinha e as irmãs dela, Edith, de 8 anos, e Lorina, de 13, para dar um passeio de barco pelo rio Tâmisa e fazer um piquenique em um lugar chamado Godstow. Meio estranho, eu sei, mas tudo foi visto apenas como mais um dos programas que Carroll fez com os pequenos. E para fechar o grupo, o reverendo Robinson Duckworth também embarcou no passeio. Só que essa não é a parte mais importante da história. Enquanto passeavam, Alice pediu para Carroll contar uma história para entreter ela e as suas irmãs. E depois de um leve surto, e sem a menor ideia do que aconteceria no futuro, como ele mesmo escreveu, Carroll começou a narrar as aventuras de uma garotinha que se perdeu dentro da toca de um coelho e encontrou todo um mundo fantástico embaixo da terra. E a cereja do bolo era que o nome da personagem principal também era Alice. Eu não preciso nem dizer o resultado, não é? Ao lado das irmãs, a verdadeira Alice gostou tanto da história que pediu para Carroll deixar todo o conto escrito, pois assim ela poderia ler e reler quantas vezes quisesse. Depois de tanta insistência, ele finalmente entregou um manuscrito para a garotinha.
no dia 26 de novembro de 1864. Com ilustrações feitas à mão pelo próprio Carroll, a história não se chamava Alice no País das Maravilhas, mas sim As Aventuras de Alice no Subterrâneo. Só que, mesmo antes da menina ganhar o manuscrito de presente, Carroll já estava expandindo a história e adicionando novos momentos para uma futura publicação, que teve como palco o ano de 1865. Dessa vez, com o nome que foi imortalizado ao redor do mundo. E o motivo para a mudança é mais curioso do que parece. Carroll estava com receio de que a palavra subterrâneo confundisse o público, dando a entender que o livro falasse sobre mineração. Daí veio a ideia de Wonderland, que em português se tornou País das Maravilhas. O sucesso na época foi tão grande que uma das pessoas que havia se tornado fã da obra foi a própria Rainha Vitória. E, anos mais tarde, em 1871, Carroll publicou a continuação, Alice através do Espelho, que acabou não ganhando a fama grandiosa do primeiro livro. Inclusive, nessa época, a verdadeira Alice já estava com seus 19 anos. E não era mais tão próxima do escritor. E é aqui que entramos na parte polêmica da história. Na verdade, antes de Alice receber o manuscrito, em 1864, Carroll e os Liddell já tinham sofrido uma ruptura repentina e misteriosa na amizade, em 1863. E ninguém sabe ao certo o porquê disso, já que os Liddell nunca falaram abertamente sobre a situação e, provavelmente, a página no diário de Carroll, que explicava todo o contexto, foi arrancada depois que ele morreu, em 1898. O que será que aconteceu? Bom, rumores e até mesmo estudos sobre isso não faltam. O primeiro, você já deve estar com ele na ponta da língua. Acredita-se que o escritor desenvolveu sentimentos considerados inadequados e amorosos por Alice, o que fez os pais dela tomarem a decisão de romper o contato ou ele mesmo decidiu se afastar. Lembrando que a menina tinha 11 anos e o homem tinha 31, em contrapartida, uma biógrafa chamada Anne Clark escreveu que os pais de Alice imaginavam que Carroll queria se casar com a filha, só que eles esperavam um companheiro melhor. E durante muitos anos, essas foram as melhores teorias sobre o que de fato aconteceu. Mas o tempo passou e uma biógrafa chamada Caroline Leach encontrou alguns documentos que resumiam o que supostamente estava escrito nas páginas arrancadas do diário do dia do rompimento. Ao que parece, Carroll estaria apenas usando a proximidade com as crianças para se aproximar da governanta da casa dos Liddell, e o rompimento na amizade teria sido motivado para evitar qualquer tipo de fofoca sobre a família. Fato é que, no meio de toda essa confusão, até mesmo a irmã mais velha de Alice, Lorina, estaria envolvida. Uma versão aponta que o escritor, na verdade, teria desenvolvido sentimentos por ela. Já outra diz que teria sido Lorina quem se apegou demais a Carroll, e o sumiço das páginas foi uma forma de evitar que ela fosse humilhada ou ofendida. É inegável que Alice no País das Maravilhas deixou um legado impressionante para a literatura mundial. Só que esse é um dos casos em que a obra cresce de tamanha forma que até ganha vida própria e ofusca as pessoas envolvidas. Para Lewis Carroll, que era professor, matemático, fotógrafo e fazia outras coisas, a lembrança mais forte acaba sendo a de sua criação e das polêmicas envolvidas. E para Alice Liddell? Bom, viver na sombra da personagem fez com que, em 1932, ela escrevesse para seu filho, o único de 3 que não morreu cedo, que às vezes estava cansada de ser Alice no País das Maravilhas. Só que ela também soube usar toda essa fama a seu favor. Depois que o marido morreu e o dinheiro apertou, Alice vendeu o manuscrito da história por 15.400 libras esterlinas. E, atualmente, ele pode ser encontrado para venda ou leitura pela internet. Alice faleceu em 1934, aos 82 anos de idade. E no meio de tudo o que eu te contei, acho que é seguro dizer que o legado dela continua ainda vivo e muito forte. Um grande abraço, fiquem com Deus
Tchau!